Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. Eu terminei o outro bloco falando da moça que mandou um e-mail falando que a avó fala mal do avô que já morreu há 40 anos e que a avó sempre se lembra com muita raiva e fala mal dele. E ela já pediu para a avó não fazer isso, mas a avó disse que não quer nem saber se ele está ouvindo. Que a avó é negativista e quando alguém pergunta como ela está, ela nunca diz que está bem. Consegue deixar qualquer ambiente estressado. Todos os dias a neta faz orações pela avó pedindo que ela possa se livrar das energias negativas e que possa ainda em vida se tornar uma pessoa melhor. E vê muita ingratidão da parte da avó e que a avó consegue causar discórdia entre a família. Porque ela é assim. Ela é assim porque ela é habitante de um planeta de prova e expiação, é um ser em evolução, é querida de Deus, é amada. Jesus diz assim, eu não vim para os justos a seus próprios olhos, não vim julgar ninguém, não vim para julgar, vim para salvar. Não vim para os justos, mas para os pecadores. Não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Então a sua avó é querida de Jesus Cristo e de Deus. E acontece uma coisa muito interessante, aconselharia você a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, que fala benefícios pagos com a ingratidão. Então você já fica sabendo o que vai acontecer com a sua avó. Quando ela desencarnar, ela vai chegar no plano espiritual e vai encontrar-se com ela mesma. Nós nos encontramos com aquilo que nós somos. A lei de Deus, que está na consciência do homem, diz: não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Então, quando a sua avó passar por lá de lá, ela vai ter um contato real com a vida e vai levar um susto. Porque ela vai descobrir que tudo que ela fez contra ela, não contra ninguém. Então ela vai aprender o outro artiguinho da lei de Deus que diz: tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Deus recompensa segundo as obras. Vai aprender que não dá para terceirizar o que você faz de errado, a colheita do que você faz de errado, e que ninguém te rouba o que você faz de bom. Ela vai sofrer um bocado no plano espiritual, mas esse sofrimento vai ser uma bênção. Porque essas regiões do plano espiritual onde nós sofremos as consequências das nossas bobagens feitas aqui, de tudo que nós fazemos aqui na Terra, e que contraria a lei de Deus que está na consciência de cada um, quando nós chegamos do lado de lá é uma bênção. É por isso que eu chamo essas regiões de câmaras de conscientização. Um fala inferno, astral inferior, umbral, e todo mundo morre de medo. Não tem que ter medo disso, não. E depois pergunta, como é que meu avô está? Como é que está minha avó, meu filho, minha filha? Como é que está no plano espiritual? Está bem ou está mal? Está sempre muito bem. Quem morre está sempre muito bem do outro lado. Por uma circunstância muito simples. Mas e se ele foi um bandido? Ele vai estar com bandidos do lado de lá. E vai estar bem. Porque ele vai estar com quem ele tem sintonia. Mas ele não vai sofrer? Vai. Mas o objetivo da vida não é... Ele vai sofrer aonde? Ele vai sofrer as consequências daquilo que está nele, que ainda é matéria do lado de lá, que é o perispírito. As aderências perispirituais pesadas, negativas, acarretam sofrimento no plano espiritual. Quando ele não tiver mais nada que sofrer, não tiver nenhuma aderência perispiritual pesada, negativa, ele vai para uma outra região. Normalmente é resgatado e vai para uma região superior, que é uma região de felicidade. E nessa região de felicidade, o que é que os espíritos fazem? Ajudam os semelhantes, estudam e ajudam o semelhante. É interessante. Nas regiões superiores, no astral dito superior, nem precisa no astral superior, astral intermediário já. Nosso lar, por exemplo, não é astral superior. E o filme que vem aí sobre o nosso lar diz que é uma magnificência fantástica. A arquitetura da cidade, o que fazem da cidade, nosso lar, a cidade no plano espiritual. Coisa mais linda, mais maravilhosa, que realmente o filme vai vir para abafar. Mas ainda assim não é o astral superior. Para terem uma ideia, num dos livros do André Luiz, que vai descer equipes aqui para fazer trabalhos mais na terra, na crosta, eles fazem uma reunião lá para pedir orientação do plano superior. E é feita uma reunião de materialização em nosso lar. Que às vezes as entidades do plano superior para se manifestar em nosso lar precisam de uma condensação de energia para que eles possam ser vistos lá e se manifestar. O André Luiz foi falar com a mãe, ou a mãe veio falar com ele, de um outro plano, porque ele de lá de nosso lar não podia, não tinha condições. Então no plano espiritual nós sempre estamos bem, porque estamos no lugar onde é conveniente para nós
onde nós precisamos, e vamos sempre para a sala de aula de que precisamos. Estamos sempre em sintonia com aqueles de quem nós gostamos. Ah, mas e um suicida? Um suicida sai daqui, por que ele vai para o Vale do Suicídio? O Vale dos Suicidas, o que é? É um lugar também de conscientização, porque lá ele vai em primeiro lugar. Veja como é que é o amor de Deus na vida das pessoas, né? Na nossa vida. Então o suicida se suicida aqui, vai para o Vale dos Suicidas e lá ele sofre atrozmente, porque ele descobre em primeiro lugar que não morreu e que é bobagem querer se matar. E ele vai sofrer as consequências do que ele fez. Vai descobrir que não resolveu problema nenhum, que muitas vezes os problemas são agravados. E do lado de lá ele pode ficar sabendo de tudo isso. E a outra coisa muito interessante é que ele fica sozinho. Por que tem o vale? Porque ele tem que ser afastado de casa. Se o suicida se suicida e ele fica no seio da família, ele pode levar outros ao suicídio por causa da vibração que se espalha. Então ele é afastado do seio do núcleo familiar. É bênção, é amor que existe. E lá no Vale dos Suicidas, ele fica guardado por quê? Por seres ruins? Não. Por emissários divinos. Então é o amor de Deus que fica ali. Olha, espere até ele tomar consciência. O Espírito é eterno, isso é transitório. Pode levar muito tempo para uma pessoa tomar consciência. Mas Deus não tem pressa. E no plano da eternidade, os milênios são como que dias. Eu me lembro que o susto que eu levei quando, em novembro do ano passado, de 2009, eu estava na cidade do Cairo com 90 pessoas numa excursão, nos Passos do Mestre era o título da excursão. E nós entramos no Museu Egípcio e entramos na Sala das Múmias. E na Sala das Múmias, eu pedi para umas 4 ou 5 pessoas que estavam à minha volta, por favor, rezem por mim, que eu estava sentindo como se eu fosse desmaiar. Tal a energia que havia naquele local. E a energia era mais ou menos da seguinte forma. É como se entidades feias, maléficas, horrorosas, viessem assim como se fosse nuvem, né? Oh, desgraçados, vocês estão de volta. Agora nós vamos ver, vamos acertar as contas. Quer dizer, entidades estavam lá, aquelas pessoas que estavam comigo, muitos deles tinham passado por lá e tinham relação com aquelas múmias, com os espíritos que ocuparam aquelas múmias que estavam ainda presos ali no Museu Egípcio, no Museu da cidade do Cairo. E outras vieram assim, ai, minha amada, meu amado, que bom que você voltou. Quer dizer, ainda estavam presos lá e presos às circunstâncias do passado. Mas a civilização egípcia tem quantos milênios? Pode imaginar o que estava acontecendo? A que ponto a gente fica preso a apegos, a vínculos materiais que não têm o caráter de espiritualidade ou de espiritualização. É claro que aquelas entidades estavam como que se libertando naquele momento. Houve a vinculação e eu avisei para todo mundo, olha, a vida de todo mundo aqui vai mudar. E mudou mesmo. Está mudando mesmo. Alô, família! Né? Família é como a gente era tratado lá. Né? Família RW, família Adão Nonato, família Severino, família Brasil. Alô, família! Porque o guia falava, alô, família! Né? Então todo mundo virou a família. E realmente ficou uma grande família. Meu abraço a todos os nossos queridos amigos da excursão nos Passos do Mestre. Queria só pedir desculpa para vocês. Eu recebo os e-mails, parabéns fulano pelo aniversário, parabéns ciclano pelo aniversário, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu recebo tantos e-mails, não tenho mesmo tempo de ficar fazendo isso, mas os meus parabéns para tudo. Cada vez que eu recebo um e-mail desse, parabéns fulano, parabéns ciclano da família, eu paro e faço uma prece pedindo a Deus que abençoe aquele que está aniversariando e que ele possa aproveitar o talento mais importante que nós temos e que Deus distribui igualmente a todos nós, que são as 24 horas de cada dia. Então, a avó dessa nossa amiga, quando for para o plano espiritual, vai experimentar a consequência do pensamento dela. E o que é pior que às vezes acontece, e o que é melhor que às vezes acontece. Ela pode chegar lá e descobrir que esse marido dela, que é o avô da missivista, e que já faleceu há 40 anos, e que ela tem tanta raiva dele,
De repente ela pode descobrir que vem um anjo retirá-la daquela situação ruim que ela está. E o anjo pode ser o marido. Muitas vezes nós guardamos rancor de alguém, né, rancor contra alguém, durante anos e anos e anos. E quando Jesus diz assim, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, é para você se reconciliar com aquelas pessoas de quem, em relação a quem você tem algum ressentimento. Reconcilia-te com teu adversário, para que você não seja entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e você vai posto a ferros, ser posto a ferros. E de lá você não vai sair enquanto não pagar até o último sítio, ou seja, enquanto não aprender a lei de Deus que está na sua consciência e passar a agir de acordo com ela. Ora, acontece que muitas vezes há espíritos que descobrem que aqueles outros espíritos de quem eles têm tanta raiva e que eles consideram perfeitos demônios, já são quase que arcanjos, evoluíram. Enquanto o odiento, tá? O odioso fica parado. É por isso que Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Nós temos que fazer esse exercício de amar. E isso a gente faz no plano espiritual, né? Esse exercício, no plano espiritual mais baixo, mais próximo à Terra, que é chamado de umbral, astral, inferno, tal, etc., é tomar consciência do erro que fez. É fazer o primeiro item do esqueminha do Kardec, quando ele fala arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento é, você descobre que o que você fez foi uma coisa ruim, errada, então você se arrepende. Expiação é o sofrimento decorrente do arrependimento. Nossa, eu não posso me suportar desse jeito, eu preciso consertar isso. A reparação é a decisão de fazer alguma coisa em sentido oposto àquilo que foi feito antes. Então você vai reparar o erro que fez. E assim você volta para cá, por isso é necessária a reencarnação, pede provas em que você muitas vezes vai se casar com uma pessoa que fica te odiando 40 anos depois da sua morte, ou que você vai odiar 40 anos depois que ela morrer, como é o caso aqui. Ela pergunta assim, por que ela é assim? É a última frase da nossa missivista. Por que ela é assim? Ela é assim porque ela é assim, ela ainda não se desenvolveu. Então ela é desse jeito por quê? Muito provavelmente sofreu bastante no passado, veio para cá com todos esses desafios, devia estar amando, não fez isso. A encarnação não está perdida, porque ela está vivendo. E quando ela chegar no plano espiritual, tudo que ela viveu vai ter que ser metabolizado. Ela vai passar item por item, e tudo aquilo que ela fez de bom, ela vai ter satisfação, então vai ter o desejo de fazer mais. Tudo aquilo que ela faz de ruim, ela vai ter um sofrimento, então vai se condicionar para não repetir. É por isso que o Paulo diz que o salário do pecado é a morte, né? A morte do pecado, então tem que desaparecer. Que Deus te abençoe, minha querida amiga de Salvador. Agora tem o e-mail da Lúcia. Deixa eu ver aqui. Posso sim. Permite divulgar o nome? Pode. Lúcia Aparecida Rodrigues. Ela é de Foz do Iguaçu e ela diz: tem 6 meses que perdi meu filho, com 4 anos de idade. Desde então estou estudando Espiritismo. Mas quero saber se pode acontecer dele reencarnar como meu filho novamente, pois pretendo engravidar em 2011. Há algum caso que já tenha acontecido isso? Há muitos casos que já tenha acontecido, mas eu aconselho você não ficar pensando nisso, entendeu? Quando você ficar grávida, é interessante que eu falei isso há poucos dias para uma avó. Veja só o que essa avó queria. Essa avó tem uma filha que está grávida, ela não é avó ainda, vai ser avó, né? É a avó de outro neto. E a filha está esperando um bebê. E a avó ficou ansiosa, porque essa avó perdeu um filho, já faz alguns anos, e o filho faria aniversário alguns dias atrás. Então ela estava torcendo para que o neto nascesse naquele dia, porque ia nascer no mesmo dia que o filho falecido tinha nascido. Eu dizia, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Mas por que não? Porque o seu neto tem o direito de ser ele. Você vai receber o seu neto com a expectativa de que ele seja o seu filho,
que ele tem que fazer no mesmo dia, você não vai tratar o seu neto como um ser diferente, você vai tratar o seu neto sempre se lembrando do seu filho. Seu neto vai ser excluído do seu amor, porque você vai estar se lembrando do filho que faleceu, e não do neto que está chegando. Então, você também, minha querida, é claro que é possível que o seu filho volte, mas não fique preso ao passado. Quando ele nascer, seja um filho novo para você. Aquele você entrega para Deus. Não termina, o relacionamento não acaba. Você sabe que se ele não nascer como seu filho, ele é seu irmão. Olha a música do Fantasma da Ópera, né? Sou teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. E antes, sou teu rei, teu escravo, teu rio, tua estrada, sou aquele que te tem amor. Sempre nós estamos aqui para nos desenvolvermos de uma maneira tal que sejamos capazes de amar todos os outros nossos queridos companheiros de jornada como se irmãos nossos fossem. Vamos fazer mais um intervalo, já já estaremos de volta.